Há 165 milhões de anos atrás, emergindo da escuridão, vemos o maior monstro que já patrulhou as águas do nosso planeta. Você pode se alinhar 8 vezes ao longo de seu comprimento e 2 vezes de sua barbatana. De todos os peixes que já nadaram nos mares, este era como um gigante. Leedselchiths problematicus quebrou o recorde para o maior do mundo. Mas não se engane pelo seu tamanho, e apesar dele ter mais de 40 mil dentes, ele era um alimentador de plâncton. Esta é a dinastia de gigantes devoradores de plâncton da era dos dinossauros. Este é mais um episódio da série Monstros Marinhos. Desde que Leedselchiths foi descrito pela primeira vez pelo paleontólogo britânico Arthur Smith Woodward em 1889, os pesquisadores já sabiam que ele era gigantesco. As proporções de restos fossil-espaciais deixavam isso claro. As brânquias ósseas que Leedselchiths usava para coar o plâncton na água tinham cerca de 7 centímetros de comprimento. Essas guelras eram realmente grandes em comparação com os maiores peixes atuais. Os paquicormídeos são conhecidos por ter conseguido atingir um tamanho prodigioso para peixes ósseos, ou seja, criaturas com esqueleto de ossos em vez de cartilagem. Ao longo do século XX, as estimativas de tamanho para o maior peixe estavam nos 30 metros de comprimento, mas em 1986, David Martell fez um exame completo de todo o material conhecido e foi conduzido para restringir as estimativas do tamanho para metade e examinar sua taxa de crescimento. Ainda assim, sua posição como o maior peixe ósseo de todos os tempos está intacta. Usando os anéis de crescimento de 5 espécies, os cientistas notaram que um peixe tão grande assim começava com um crescimento lento. Os tamanhos dos 5 indivíduos variavam de 8 a 16 metros e a taxa de crescimento era relativamente lenta como esperada para um peixe grande de vida longa. Com 1 ano de idade, os indivíduos alcançavam pouco mais de 1,5 metro de comprimento, e através das pesquisas descobrimos que esse peixe grande alcançava de 8 a 9 metros de comprimento em 2 décadas e só alcançava seu tamanho prodigioso de 16 metros após os 38 anos de idade. Leedselchiths tinha um grande desafio para crescer. Uma variedade de grandes peixes patrulhava os mares jurássicos, incluindo enormes répteis marinhos com mandíbulas assustadoras, como os pliossauros de 4 remos. Então, para que os jovens atingissem seu enorme potencial, eles tinham que sobreviver a esse desafio de répteis famintos à procura de um jantar de peixe. Os mares jurássicos em que Leedselchiths vivia eram um lugar perigoso e, apesar de seu tamanho, não tinha meios formais de se defender contra predadores como Liopleurodon e o crocodilo marinho Metriorhynchus. Mas com seu tamanho, seria improvável que um ataque matasse um adulto, mas vários predadores poderiam ter infligido danos fatais, deixando este gigante indefeso morrer lentamente de seus ferimentos. Mesmo grande, eles enfrentariam um perigo. Mas por que um peixe cresceu tão grande assim? Bem, antes disso, os alimentadores de suspensão para vertebrados não cresciam mais de 50 centímetros de comprimento. Então, algo significativo aconteceu durante os mares jurássicos. A existência desses grandes peixes que se alimentavam de sucção neste momento parece ser uma evidência clara de uma grande mudança nas populações de plâncton nos oceanos da Terra Jurássica. Houve uma explosão de produtividade biológica no ecossistema aquático. Isso significa que algo novo e comestível estava por aí. Possivelmente estaria relacionado ao primeiro aparecimento de crustáceos chamados copépodes. Leedselchiths existiu por pelo menos 10 milhões de anos no Jurássico Médio e Superior. Embora seus parentes, todos os peixes paquicormídeos, tenham continuado a se alimentar de plâncton com sucesso pelo resto da era dos dinossauros até o final do Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás, os maiores exemplos estavam entre 4 e 6 metros e nunca mais alcançavam o tamanho de Leedselchiths. Será possível que este enorme peixe tenha se encolhido ao ponto de se extinguir? Bem, um estudo feito em 2018 pela revista Paleontology
Cientistas avaliaram por que os peixes ósseos da atualidade não conseguem alcançar o mesmo tamanho dos peixes ósseos do Jurássico Médio. Os cientistas decidiram calcular os requisitos metabólicos de Leedsecht's usando dados de peixes ósseos vivos como um guia e descobriram que ele não apenas teria sobrevivido, mas prosperado. Em teoria, o peixe gigante poderia ter navegado nos oceanos a uma velocidade surpreendente de 17 km por hora, mantendo seus tecidos adequadamente oxigenados. Só para vocês terem uma ideia, os peixes ósseos da atualidade conseguem alcançar pouco mais de 30 km por hora. Esses resultados então sugerem que o metabolismo provavelmente não foi um fator para sua extinção. A resposta ainda não está clara. Esta e muitas outras perguntas sobre as criaturas ainda são difíceis de serem respondidas devido à escassez de evidências fósseis. Mas talvez, ao encontrarmos mais desses leviatãs, os cientistas podem talvez desvendar os mistérios dos antigos mares jurássicos.